Olá, caros amigos, estamos iniciando mais um programa Negros em Foco. O nosso programa é uma realização da nossa queridíssima Universidade Zumbi dos Palmares e você pode participar conosco. Você pode contribuir para que façamos um programa cada vez melhor. Mande a sua opinião, a sua sugestão ou mesmo a sua crítica, que os nossos experts irão debatê-la com você. Aliás, hoje nós estamos recebendo as presenças agradabilíssimas do professor doutor Carlos Elias, professor da casa, também do professor doutor Humberto Adami, um dos nossos grandes juristas do tema negros no Brasil, e da mesma maneira o de sempre, o professor Robson Ferreira, que está aqui na ponta direita, na ponta esquerda, joga em todos os lugares do campo, para fazer com que o nosso jogo seja sempre vitorioso. E nós vamos conversar sobre temas importantes, sobretudo, uma análise aqui dos nossos experts sobre essa posição do Supremo Tribunal Federal ao determinar que a injúria racial é, então, um crime imprescritível. Mas antes de falar sobre isso, eu queria convidar cada um de vocês para o esforço republicano para que o programa Negros em Foco fale para mais gente, e chegue muito mais longe. É a nossa campanha 30 mil assinantes do nosso programa no YouTube. Então, eu queria pedir a sua gentileza para que você fale com a sua namorada, fale com o seu namorado, com o seu paquera, pode ser com paquera, fale com seus familiares e amigos para que a gente faça essa campanha, para que o programa Negros em Foco possa chegar mais longe e possa falar para muito mais pessoas. Muito bem. Hoje, então, com essas presenças que eu já anunciei, a gente quer conversar sobre esse acontecimento que deverá ter uma repercussão muito intensa e muito transformadora nessa gerência, nessa gestão, nessa condução das questões do combate à discriminação racial no nosso país. O Supremo Tribunal, na noite de ontem, terminando o julgamento que já havia iniciado há tempos atrás, decidiu que a injúria racial é imprescritível. Então, por conta disso, aquilo que estava posto até então tem uma transformação e deverá produzir repercussões importantes. Doutor Humberto Adami, qual é a sua avaliação? O que muda e de que maneira que essa manifestação do Supremo atinge essa questão e essa agenda do combate à discriminação racial? Bom, boa tarde a todos, queridos amigos, ouvintes, telespectadores. Boa tarde, Robson, também querido Carlos Elias Xavier. Eu acho que é uma decisão histórica, como muitas decisões históricas estão acontecendo, e que, na verdade, é uma importante vitória. Como é que eu vou dizer? É o resultado de muito esforço de muita gente durante muito tempo. E, com isso, eu quero dizer que a injúria e o racismo passam a ter uma questão única, que é não ter mais prescrição, serem imprescritíveis, ou seja, o tempo não conta para apagar, ele pode ser, mesmo que passe muito tempo, continua valendo, e também a impossibilidade de fiança na injúria racial, que era, você não tem um racista preso no país, e isso agora vai mudar. Tem que ainda acompanhar de perto, porque o racismo ele vai se achando novos meios. É o tal e tão falado racismo institucional. Então, a gente vê isso com a decisão das ações afirmativas nas cotas, e eles vão tentar achar outras formas, como no caso do concurso da OAB agora, onde a autodeclaração está se encerrando por si mesmo. A autodeclaração, cada um declara o que quer. E, na verdade, a gente já viu que nos concursos públicos, inclusive das cotas, não é bem assim, tem que haver uma fiscalização. Isso aconteceu em todo e qualquer vestibular,
falsos pardos que se autodeclararam, né, pretos e para ocupar a vaga dos cotistas e que foram denunciados. Tudo bem. Quer dizer, é o que nós estamos dizendo. Na verdade, trata-se de um aprimoramento processual e temporal em que essa agenda, em que esse tema, então, não na medida em que sofre esse tipo de confrontamento, esse tipo de contestação, ele aos poucos vai encontrando os caminhos e vai também trazendo esses avanços. O doutor Carlos Elias, já tinha uma compreensão, ou pelo menos já tinha um conflito anterior, do ponto de vista de teorização, de que a institucionalização da injúria racial, em alguma medida, ela era um esvaziamento, né, do crime da Lei 7.716, que previa o racismo, então, como um crime imprescritível. E, em alguma medida, parece que essa decisão traz, então, de volta o artigo 140, né, a injúria racial, para dentro dessa trincheira, né, da envergadura da pena do crime racial. Como é que o senhor analisa essa ida e agora, em alguma medida, essa vinda? Boa tarde a todos. É sempre uma honra fazer parte dessa seleta mesa de debates e proferir uma opinião em que a gente ministra em sala de aula, né? Nós sempre acompanhamos essa questão da injúria racial como um subtipo penal do crime de racismo. E essa análise nossa, ela sempre foi cercada por uma simples conclusão. Se não houver o crime de racismo, você não vai ter o crime de injúria, que seria o que? A ofensa à raça. Então, ele realmente é um subtipo. Sendo um subtipo, ele tem que trazer consigo todos os encargos que permissivos ao crime de racismo. Quando a gente fala dessa forma, nós queremos dizer o quê? Ocorreu uma injúria, tem que haver um flagrante e uma questão inafiançável. Por quê? Porque o racismo é inafiançável. Depois, prendeu, não cabe fiança. Aí nós vamos discutir a liberdade provisória, outra história. Mas ele tem que ser combatido dessa forma. Por quê? Para aproximar os nossos ouvintes, se nós trouxermos isso para a nossa paixão, que é o futebol, nós já presenciamos o quê? Diversas situações. Já vimos lá torcida imitando macaco, torcida jogando banana, né? E ao identificar esse torcedor ou essa pessoa que está ali prejudicando e fazendo a prática, qualifica-se como injúria e ele é liberado. Ou seja, há um esvaziamento da função penalista. E quando você põe essa prática inafiançável e ele é levado à sanção máxima, que é a privação de liberdade, para nós que estamos à frente do combate, traz uma sensação de que a lei está sendo cumprida. E esta foi a ideia. Aliás, o professor Robson Ferreira, o professor Carlos Elias traz uma dimensão importante da implementação da lei, que é justamente a necessidade que ela transmita uma sensação, né, de que a justiça está sendo feita. E, por outro lado, o doutor Humberto Adame está apontando os equívocos que essa sensação na operação objetiva contradiz. Ou seja, na implementação mesmo dessas garantias legais, a gente vai ver que a responsabilização, ou a limitação dos acessos, como é o caso da fraude nas cotas, tem se dado com muita frequência ou tem se desvirtuado para, ao final, impedir que se cumpra o objetivo. E o doutor Humberto Adame é muito expresso, ele está dizendo, olha, não conhecemos a história de um racista que tenha sido condenado e que esteja preso. Então, ele está apontando a dificuldade da gente adequar o texto legal à rotina da operação. O senhor crê que, com agora a injúria racial, alcançando esse status de imprescritibilidade, nós vamos continuar tendo a dificuldade das punições e de colocar os racistas na cadeia? Bom, boa tarde a todos, nossos seguidores, bancada querida, doutor José Vicente, caro professor Carlos Elias, mestre Humberto Adame. Existe aí nós estamos avançando, né? Eu acho que o Supremo Tribunal Federal ontem deu um grande sinal
de responsabilidade como guardião da Constituição Federal, como guardião da Constituição Federal, nesse sentido, trazendo para dentro um debate importantíssimo. Lembrando que nós iremos entrar agora no mês da consciência negra, então essa é uma resposta dada pelo Supremo Tribunal Federal no combate ao racismo, mas temos que avançar. Quando o doutor Humberto Adami traz essa perspectiva de nunca ter visto um racista, uma pessoa que tenha cometido um crime de racismo ter sido presa, justamente até pela pouca pena ainda aplicada a esses institutos penais. Então é necessário, além de tratá-lo como um crime, equipará-lo, né, trazer todos os efeitos que o crime de racismo tem para o crime de injúria racial. Em verdade, eu acredito muito numa perspectiva de ser abduzido, na verdade, né? Abduzido o crime de injúria racial para o crime de racismo, para que nós tenhamos um tipo penal que possa efetivamente tratar de questões étnico-raciais com maior energia. Um ponto que é bastante importante dentro dessa discussão também é a necessidade, né? Se o crime de racismo é imprescritível, inafiançável, é de ação penal pública incondicionada, não é? Aqui é um ponto bastante importante, já há projetos no Congresso Federal tentando mudar a norma para que os crimes de injúria racial também passem a ser de ação penal pública incondicional. E isso, até para explicar para os nossos seguidores, vou me estender um pouquinho, mas só para fazer essa diferenciação entre o que é a injúria, entre o que é a necessidade da representação. Né? Então, quando o sujeito pratica uma injúria racial, é necessário que ele faça uma representação. Que ele diga para o Estado, olha, eu quero ver que esse sujeito é processado. Se não houver essa representação, dentro de um prazo decadencial de 6 meses, o Estado, então, não pode fazer nada contra esse sujeito. Ou seja, vem de encontro justamente ao que o professor Humberto Adami está dizendo. Olha, eu nunca vi nenhum racista ser preso, né? E aí, quando nós retiramos essa necessidade da representação e tratamos ela como uma ação penal pública incondicionada, o Estado age, o Estado pode agir independentemente da vontade da vítima. Então, ainda há um obstáculo a ser retirado dentro dessa perspectiva da injúria racial, mas acho que a gente vai chegar lá. Muito bem, é uma dimensão importante que nós precisamos ter atenção, porque justamente a gente está vendo e acompanhando que, principalmente, o Supremo está tentando puxar a sociedade, mas a sociedade como um todo ainda estão com elementos de difícil execução na implementação da lei, como é o caso aí da representação, né, no caso da injúria racial. Agora, o doutor Humberto Adami, é fato que nós temos as dificuldades conhecidas para implementar essa e tantas outras leis, e é fato também que, a despeito do esforço, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, as demais estruturas de justiça não têm respondido à altura para esse desafio e também não têm feito esses aprimoramentos para, ao final, possamos ter mais racistas presos. Não é nem o problema é, depois da prisão, de cumprir pena. Né? Então, o que nós precisamos conduzir para que a gente aproxime a posição do Supremo com o resto da estrutura de implementação da justiça? Na verdade, querido reitor, há 2 pontos a serem enfocados. Os juízes todos e também os comandos policiais, eles estão obrigados à determinação para todo o sistema legal, é lei. A ordem do Supremo, ela tem repercussão geral, vale para todo mundo. Todo mundo vai ter que cumprir. O delegado... Adami, por favor, eu achei muito boa essa pontuação. Qual é o reflexo, né, depois do seu raciocínio, só acrescente, qual é o reflexo, então, da posição do Supremo para dentro da estrutura operativa nos casos geral. Ela tem repercussão geral, ela passa a ser lei, como nos casos da DPF 186, que fez ao reconhecimento da constitucionalidade no sistema educacional, e da ADC, Ação Declaratória 41, que foi ajuizada pela OAB a pedido da Comissão da Verdade da Escravidão Negra, também deu validade geral para todos os juízes do país, reconhecendo que as cotas no emprego público eram constitucionais.
Depois disso, nenhum juiz pode dizer mais que a cota é inconstitucional. Ele é obrigado, é vinculante. Mas eu penso que... Nesse caso, a injúria racial passa a ser exigida para que todos os juízes a compreendam como um crime imprescritível. Imprescritível e também não valendo a fiança. Tem que ver como é que vai sair como é que vai sair o acórdão. Eu só tive notícia da mídia, mas tem que. Mas qual era o grande problema? Você chegava lá e nunca tinha nenhum cumprimento. É fato isso, não há nenhum racista preso, embora você sempre estejam processando a dificuldade de fazer o boletim de ocorrência nas delegacias e também a dificuldade dos delegados em darem cumprimento quando eles dizem isso. Não é que a gente não queira dar, só que eu estou, ao mesmo tempo que eu estou com um cidadão que chamou o outro de preto safado, de alguma coisa assim, que é injúria racial, mas ele tem lá homicídio, infanticídio, sequestro, a questão do crime com violência doméstica, violência contra a mulher. Então, o rol de crime na sociedade brasileira faz tornar a cadeia cheia. Não há como prender mais e jogar mais gente na cadeia. Obviamente que o sujeito que xinga o outro é um xingamento pesado, forte, e que muita gente vai dizer, não, ele está dizendo que é menor? Não é menor. Mas na cadeia já está lotada, você, mais do que ninguém, tem qualificação profissional para avaliar isso, tendo em vista o seu currículo profissional. Mas eu acho que a gente também deveria se preocupar com as ações do método de premiar aqueles, como é a ação afirmativa e o cota sim, combatem o racismo, não pela repressão penal, mas pelo promover a diferença positiva. A questão de ação afirmativa é uma delas. O judiciário está fazendo outras coisas. Eu mesmo, com o Iara, acabei de entrar, só pediria aí 10 segundos para fazer essas 3 informações, que é a questão da Fundação Palmares, que foi ao Supremo Tribunal Federal para pedir, usando a AGU, para pedir que a liminar contra o Sérgio Camargo, dada por um juiz de trabalho, seja varrida, porque, segundo a Fundação Palmares e a AGU, o juiz do trabalho não teria competência. Está na mão do ministro Gilmar Mendes. Vale prestar muita atenção. Nós estamos lá como Iara, como amigo da corte. Talvez a Zumbi dos Palmares também pudesse ir lá como amigo da corte, como em outros momentos. E uma outra ação civil pública do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, em conjunto com a Defensoria Pública, para obter, determinando a União Federal que coloque em vigor o Comitê Gestor do Cais do Valongo, que é uma obrigação internacional com a Unesco, por conta do Cais do Valongo ser patrimônio da humanidade. E não se coloca o Comitê Gestor como Valongo. Mas eu queria ainda, para fechar, em 10 segundos, chamar a atenção para uma coisa importante que a gente vai ter que ver, não agora no calor das eleições da OAB, agora em novembro, mas ver como é que vai se fazer com os falsos pardos que estão se autodeclarando sem fiscalização nas eleições das várias seccionais da OAB. Isso já aconteceu nos vestibulares e a gente vai acompanhar isso também. Você lembra que nos vestibulares, nos primeiros vestibulares, o Frei Davi e todos nós fomos lá olhar, cadê os pretos e pardos que foram aprovados nos vestibulares? E só tinha louro, falsamente autodeclarado lá. Vamos em frente. Bem, como vocês estão notando, é uma agenda, além de nova, uma agenda pulsante e uma agenda desafiadora, porque tanto quanto construir as formalizações legais, tem uma dimensão que parece mais difícil de implementar, que é fazer com que essa lei seja cumprida.
e a gente, então, vai conversar e debater sobre isso em várias situações. Ô, professor Robson Ferreira, na verdade, eu quero saber, e o nosso seguidor e a nossa seguidora, gostou, concordou com essa posição do Supremo de que agora a injúria racial passa a ser um crime imprescritível e talvez inafiançável, dependendo aí do acórdão? O que eles acham dessa inovação na lei brasileira? Com certeza, assim como nós aqui do programa, estamos felizes, né? E aqui nós estamos no Facebook, estamos no YouTube, e aqui agora pelo YouTube, né? Então o Raul Madeira está dizendo o seguinte, show! Aí o Alexandre Elias, sei não, viu? Deve ter um... Você é parente aí do professor Carlos Elias, né? Deve ser parente aí do professor Carlos Elias. Está dizendo aqui também, boa, excelente iniciativa, mas precisamos ainda avançar dentro de outras construções para minimizar e até mesmo aniquilar esse racismo estrutural que permeia a nossa sociedade. Está dizendo aqui. E no Facebook, lógico, estamos lá com a Cibele Silva, assistindo conosco, mandando um grande abraço, e o Fernando está fazendo a seguinte ponderação. Como pode ser implementada essa nova visão do Supremo Tribunal Federal para o aprimoramento e a reeducação da sociedade? É isso que ele está ponderando aqui. Eu acho que está indo muito de encontro ao que o professor Humberto Adami acabou de colocar, né? Primeiramente, dizer da nossa gratidão e da nossa alegria de sempre contar com a colaboração e com a participação dos nossos seguidores e das nossas seguidoras, não é? E segundo, diferentemente do que o professor Robson está dizendo, não é uma nova posição, não, agora é repercussão geral, né? Vale para todos e contra todos. Então, é uma nova expressão da lei que precisa ser cumprido por todos, e que traz aí, sim, talvez o problema mais profundo dessa revolução que nós estamos dizendo. Olha, aquelas pessoas que, por qualquer motivo, até então, não tinham sido alcançados pela longa manus da lei por conta da prática dessa injúria racial, agora, então, ficam sujeitos a esse alcance e a essa interpretação nova definida pelo Supremo, de modo que, para aqueles que já tinham preocupação e que precisavam se preparar adequadamente para interagir, para tratar dessa questão, agora terá que ter um cuidado e uma condução redobrada, porque as coisas ficaram mais complicadas. Professor Carlos Elias, é isso que o senhor havia dito lá atrás, né? E usando, inclusive, esse paradoxo aí da ação das torcidas no Brasil e no mundo, não é? Quer dizer, o cara ia lá e cometia o crime, né, que a lei diz que é crime o racismo, ou a injúria racial, e por conta disso, no mais das vezes, saía primeiro que o juiz e os jogadores. E agora, então, nós temos essa interpretação da lei, e o senhor acha que isso pode ser apropriada pela sociedade e nos auxiliar a dar esse salto aí civilizatório que pretendemos? Eu entendo que é um salto gigantesco. Por quê? Porque nós estamos mexendo com a dignidade da pessoa humana. A partir do momento em que nós mexemos com esse mecanismo, qualquer hábito que as pessoas tenham de xingamentos, e isso é um hábito que entra na questão do racismo estrutural, ela vai ser penalizada de uma forma que ela não esperava. Ela não esperava. O crime vai ser cometido como flagrante, próprio ou impróprio, ela vai para a delegacia e vai presa. Aí, na audiência de custódia, o juiz vai se decidir, não posso afiançar, porque o delegado não pode mais. Vai estar na mão do juiz em 24 horas. Mas a repressão efetiva vai ocorrer e isso vai nos auxiliar de imediato. Muito bem, olha, esse tema é um tema por si só muito amplo, muito complexo, e as suas repercussões, que nem sabemos ainda porque não está pronto o acórdão do Supremo, exigirá que a gente debruce mais vezes, né, para se apropriar e até para debater e passar informações mais qualificadas e definitivas. Então, por conta disso, nós até também, em decorrência do tempo, vamos ter que ficar por aqui. Mas eu prometo que nós vamos voltar para conversar sobre esse tema nos nossos próximos encontros. Por enquanto, eu quero agradecer a gentileza de sempre,
do professor Humberto Adame, que deve estar no Rio de Janeiro, se não me falha a memória. Uberlândia, Minas Gerais. Nas Minas Gerais, né? Então, o professor Humberto Adame, nas Minas Gerais, professor Carlos Elias, professor Robson Ferreira, agradecer demais, né, a gentileza de cada uma de vocês, seguidores e seguidoras, dizer que o vestibular da Zumbi dos Palmares já está aberto, 2022 já começa agora, é só clicar e fazer a sua inscrição, e da mesma maneira, desejar a todos vocês um ótimo final de semana, né, com moderação, o coronavírus ainda está aí, cuidados, precauções, né, e convidá-los para que estejamos juntos no nosso próximo programa Negros em Foco. Abraço a todos, tchau!